Catarina de Aragão, a primeira esposa de Henrique VIII da Inglaterra, nasceu em 1585, e ao contrário do que a gente vê nos filmes e séries, quando eles colocam uma atriz 10 ou 15 anos mais velha que o rei Henrique, é uma afirmação incorreta, porque ela era apenas 5 anos mais velha que ele. A gente também costuma ver nessas produções cinematográficas que eles sempre optam por atrizes de cabelos negros, pele mais opaca, olhos mais escuros, porém Catarina de Aragão tinha cabelos bem ruivos, dourados e avermelhados, a pele bem branquinha e os olhos bem azuis. Bom, ela nasceu na Espanha, filha mais nova dos reis católicos Fernando II de Aragão e de Isabel de Castela. Gente, Isabel de Castela é aquela rainha que as pessoas comentam que tomou 2 banhos em toda a sua vida. Um quando nasceu e o outro quando se casou. Porém, os historiadores já falaram que isso é uma mentira, uma fake news, um boato idiota, isso nunca existiu. Ela de fato tomava banho, tá? Catarina de Aragão descendia da família real inglesa pelo lado materno, como bisneta de Catarina de Lencastre e trineta de Felipa de Lencastre. Ambas eram netas de John de Gaunt e bisnetas de Edward III. Uma bagunça, né? A importância da família de Catarina de Aragão é crucial para determinar o futuro dela, pois se ela fosse uma de suas súditas, como foi Ana Bolena ou Catarina Howard, ambas esposas de Henrique VIII, ela também teria sido decapitada. Mas a aliança da Inglaterra com a Espanha e a importância de sua família foram as principais motivações para manter Catarina viva. Catarina foi prometida aos 3 anos de idade ao filho mais velho de Henrique VII, Arthur Tudor, irmão de Henrique VIII. O objetivo de seus pais era cortar os laços diplomáticos com a França, casando sua filha com o futuro rei da Inglaterra. Catarina foi preparada desde cedo para ser rainha, com estudos voltados a ações diplomáticas. Ela aprendeu tudo sobre o povo inglês, língua, seus costumes, moda. Ela também estudou a política da sua futura nação. Ela se casa com Arthur aos 14 anos de idade em 1499, mas só em 1501 se junta à corte inglesa. Porém, Arthur falece em 1502 aos 16 anos. Ele sempre foi um rapaz de saúde frágil, tanto que o casal de adolescente nunca vieram consumar o casamento. Só de olhar a carinha do Arthur Tudor nessas imagens, a gente já vê que ele não ia durar muito tempo. Ele realmente tinha uma saúde muito frágil e com o passar do tempo isso foi piorando. E nem mesmo nas imagens eles conseguiam retratar a imagem de uma pessoa forte, com saúde, saudável. Catarina, mesmo assim, permanece na Inglaterra por 7 anos sem saber do seu futuro. Foi mantida pela aliança da Espanha com a Inglaterra e o plano dos ingleses era casar ela com o futuro rei da Inglaterra, que seria o Henrique VIII. Em 1505, o Papa Júlio II, devido ao relato de Catarina de Aragão de nunca ter sido tocada por Arthur, autoriza o casamento dela com o irmão mais novo, que é o príncipe Henrique VIII. Mas somente em 1509, após a morte do pai, Henrique VII, que Henrique VIII se casa com Catarina de Aragão e assume o trono inglês. O casal se deu muito bem no início, parecia apaixonados, e Catarina, inteligente e boa com os súditos, conquistou toda a Inglaterra e ajudava o rei em questões políticas e com opiniões sábias. Eles tiveram 6 filhos, mas apenas um sobreviveu, que foi Maria Tudor. O rei, irritado pela ausência de um filho para dar continuidade à dinastia Tudor, se afastou da rainha e ele teve muitos casos de filhos fora do casamento. Então achou que a culpa da ausência de filhos e vários abortos seria da rainha, ou pelo fato de ter pecado e se casado com a esposa do seu irmão. Logo ele conheceu a Ana Bolena, que viria a ser a sua segunda esposa, se apaixonou por ela e solicitou a anulação do casamento com o argumento que Deus o castigava pela ausência de filhos e por ter dormido com a esposa do seu irmão. A anulação foi negada e, mesmo assim, em 1533, o rei Henrique se casou com Ana Bolena, contrariando a Igreja Católica, e acabou sendo excomungado por isso.
o rei Henrique declarou que a Inglaterra era um império governado pelo rei e que todas as leis e julgamentos deveriam ser determinadas dentro da jurisdição e da autoridade real, descentralizando o poder da igreja e colocando o rei acima de qualquer lei ao invés da igreja. E esse foi o nascimento da igreja anglicana e do absolutismo na Inglaterra. Catarina de Aragão nunca se curvou às decisões de Henrique VIII, ela nunca reconheceu Ana Bolena como rainha, nunca deixou de ser católica, nunca abandonou seu título de rainha e por isso foi isolada no castelo de Kimbolton e proibida de ver sua filha Maria Tudor, mais conhecida como Maria Sangrenta ou Blood Mary, a primeira pessoa a odiar crente. Maria Tudor liderou várias perseguições aos protestantes na Inglaterra, onde ela proibiu o protestantismo e reinstaurou o catolicismo na Inglaterra novamente. E só de olhar para essa carinha dela eu já fico com medo, e não é à toa que ela virou uma história de terror de um espírito vingativo que persegue as pessoas. Maria Tudor também foi proibida de ver a sua mãe, Catarina de Aragão, porque ela negava a nova religião do protestantismo e não aceitava Ana Bolena como rainha com toda razão. Os ingleses amavam a rainha Catarina de Aragão e sua morte resultou em luto por dias. Ela faleceu de câncer, assim como sua mãe Isabel e depois a sua filha Maria Tudor. O seu câncer foi no coração, porém muitos suspeitavam que ela poderia ter morrido de envenenamento, pois tinha uma mancha escura em seu coração. Mas acredita-se também que a forma como ela foi tratada, traída, abandonada e proibida de ver a filha foi o motivo de sua doença. Mas ela se manteve firme até o final e em sua fé e dignidade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz um formato mais diferente, né, com várias imagens, mas eu espero que você tenha gostado desse formato. E se você é novo no canal e se identificou com os meus vídeos, por favor, se inscreva, faça do meu canal a sua Netflix, a sua plataforma de streaming e maratone todos os meus vídeos, tá? Não esqueça do like, beijos e até o próximo vídeo.